Alô, amigos! Estamos hoje dando o pontapé inicial no Bastidores Futebol Além do Jogo. Programa que vai ter uma proposta diferenciada. Vamos falar, evidentemente, de futebol, mas saindo um pouco da exclusividade do futebol dentro das quatro linhas, né? Como que a equipe joga, qual é o esquema tático, vai jogar com quem, vai jogar contra quem, quais são as contratações, tudo isso que a gente acompanha no cotidiano do futebol. Mas a gente aqui neste programa a gente quer aprofundar um pouco mais. Eu e o Rodrigo Padilha, que hoje está comigo aqui nesse primeiro programa do Pontapé Inicial, estaremos recebendo convidados. Mas hoje vamos apresentar um pouco desta proposta, né, Padilha? Tudo bem? Exatamente, André Miller, obrigado, né? Um olá a todos os Eu que agradeço, internautas, né, que estão aí aceitar esse prestigiando convite de um desafio. o nosso projeto, o teu projeto que tu me convidaste. Eu fico muito honrado, porque tu, além de ser um grande amigo, tu é um grande profissional. E como tu mesmo falaste, tu vieste da AM, que é o teatro do jornalismo, né? Eu acho que todo o ator, ele tem que fazer teatro. Todo jornalista, ele tem que vir do rádio, e principalmente rádio AM, FM. Então, tu és um grande profissional, te agradeço demais a oportunidade. E vamos falar muito sobre bastidores, principalmente do futebol, porque a gente sempre costuma falar do pré-jogo, do jogo e do pós-jogo. Só que os bastidores, o que faz acontecer Quem o tu quer futebol? que jogue, né? Eu quero que o centroavante seja o fulano ou Beltrano, contrata A, B, C ou D, mas de que forma que essas coisas acontecem, né? Exatamente. Os bastidores é onde tudo acontece, desde a contratação, do planejamento de um clube até a contratação, a rotina diária. Muita gente acha que é só ir lá e jogar e conquistar os 3 pontos. Não, tem gente que se esforça para jogar, não consegue porque está no departamento médico. Essas coisas todas, a gente tem que saber quem faz o clube, né, André? Exatamente, nós vivenciamos muito essa realidade de bastidores, né? Eu estou na imprensa, né, somando ali faculdade e a primeira oportunidade em rádio desde 1998, já lá no século passado, e passamos por um processo revolucionário em termos de comunicação, né? Conversando com meu filho de 7 anos, eu tendo que explicar para ele que não existia internet. Quando que eu tive o meu primeiro celular? Ele me perguntou com que idade. Eu já tinha mais de 20 anos. Pô, mas demorasse para ter um celular. Porque demorou para existir o celular, né? E aí a gente vai fazendo essa retrospectiva e vai entendendo, né, como que as coisas acabaram evoluindo, né, na comunicação, nessa questão de bastidores e o como era mais, ao mesmo tempo, complicado, né, de buscar as informações, porque não existia outra forma senão estar no local, lá no acompanhar, vamos acompanhar bastidores de Brasil e de Pelotas e Farroupilha só estando no estádio. Tinha vantagem dos treinos abertos, que hoje não existem mais, e tinha a vantagem da relação mais pessoal. Hoje ainda o pessoal que é setorista vai no estádio, mas com uma frequência muito menor do que era naquela oportunidade. Então havia uma relação muito mais próxima, né, com dirigente, jogador, comissão técnica, né? Pois é, André, eu acredito que a gente vive hoje, nós, né, pessoas que têm a nossa idade, até um pouco mais novo, mas assim, o pessoal mais velho, a gente vive uma era totalmente diferente na humanidade, né? Onde as coisas simples ficaram mais simples e algumas coisas que não eram tão simples ficaram muito simples, né? Hoje em dia tu consegues assistir um jogo de futebol, por exemplo, do outro lado do mundo pelo celular. É verdade. Então assim, ó, tu falaste uma coisa do teu filho, né? Eu não sei Consegue como eu vou falar com uma falar. pessoa no outro lado Exatamente. do mundo Tu praticamente pode sem fazer custo, né? uma Pelo entrevista WhatsApp. coletiva de dentro do campo. O treinador, se ele quiser, ele pode fazer uma entrevista do hotel, do quarto de hotel, onde todos os seguidores vão poder... O equipamento pode ser apenas um celular. Exatamente. Então, assim, ó, existe uma diferença muito grande naquela época. Naquela época era a rádio que todo mundo tinha que ouvir, ou estar dentro do estádio, entendeu? Ou aguardar a equipe de televisão ir para a emissora. Na questão do rádio... O jornalista decupar, fazer a matéria, e no outro dia, ou até mesmo tipo, depois, o jornal da madrugada, ali meia-noite, por aí, poder ver os gols, né? Um gravador de fita, né, que a gente usava para depois passar na rádio com as entrevistas. Depois que foram vir as edições no rádio, por muito tempo também foi uma matéria mais bruta que se utilizava. E o Cláudio Silva, nosso
parceiro Grande lá da Cláudio. Rádio Pelotense, né? Parceiro do Bate Pronto, programa apresentado pelo Eduardo Torres, e que a gente participa também, ainda tem o vício de dizer no final da transmissão para a redação dos jornais a escalação, repetindo a escalação, quem entrou e quem saiu, e os cartões amarelos, vermelhos, porque o pessoal fazia isso, né? E era o meio do cara da redação do jornal lá pegar a ficha técnica para colocar no jornal. E ele ainda tem esse cacuete. Ele ainda tem esse cacuete. Mas a ideia aqui, Padilha, é falar sobre como que funciona como que funciona o futebol nos bastidores, né? A gente está em Pelotas, situado aqui na parte de baixo do Rio Grande do Sul, e acompanhamos, né, com uma frequência maior o Pelotas, o Brasil, e já de uma maneira mais tímida, por questões de participação de competição e tempo de competição, o Farroupilha, que já teve o seu momento de glamour maior. Há um distanciamento muito grande hoje, né, que se percebe cada vez maior, né, em relação a essas equipes nossas aqui do interior, para as equipes grandes que a gente acompanha na grande mídia. Vamos botar a Série A de Campeonato Brasileiro. Falamos aí de renovação do Renato com o Grêmio, 1,5 milhão por mês. Renovação do Cudê em torno de 1,2 milhão, pelo que se vê no noticiário. Vamos botar o Abel lá no Palmeiras, 3 milhões de reais. Aqui... O Corinthians até com patrocínio master aí de 300 e poucos milhões, contrato de 3 anos, mas é muito dinheiro. Aqui nós falamos em salário de 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais, e ainda não se consegue pagar em dia muitas vezes, porque não tem de onde tirar, né? Qual seria o caminho, né? E a grande dificuldade também, André, é a questão do período de trabalho. De competição. Por exemplo, o time do interior, ou ele joga a Série A do Gauchão, ou joga a divisão de acesso. Tem alguns que jogam a Série A de Gauchão e também jogam algumas séries de Campeonato Brasileiro, às vezes uma Copa do Brasil. Tem a possibilidade, que eu acredito que todos deveriam jogar, era a Copinha, né? Que é o segundo semestre. Mas eu vejo uma dificuldade grande para esses times de interior. A própria Federação Gaúcha bagunçou no ano passado, quando juntou com o calendário da divisão de acesso. Então, tinha as equipes, como foi o caso do Pelotas, sim, disputando a divisão uma fase de acesso, mais importante da divisão de acesso. E já com o time na Copinha. E já obrigado a jogar a Copinha. Daí teve aquela questão, primeiro, que atrasou para jogar, teve que dar uma rasgada no regulamento. E teve alguns jogos do Pelotas que mudavam, lembra? Mudava toda hora. Não dava. Então, a federação tem que ter essa sensibilidade também de encaixar o calendário de uma melhor forma para as equipes, que são competições precárias, né? O próprio Brasil, ele precarizou o seu calendário. Quando jogou, ele saiu lá de baixo, né, de uma segunda divisão, para uma campanha histórica que todos já sabem, para chegar a uma Série B. E nesse período teve mais um jogo contra o Flamengo, onde teve o problema do estádio, da arquibancada, e graças a Deus teve uma parceira, né, naquela época, que ajudou o Brasil a... Primeiro, graças a Deus, que cedeu a arquibancada, né, caiu um pedaço e ninguém se machucou gravemente. E aquilo ali serviu, juntamente com a Porto 5, que ajudou o Brasil, fez aquela campanha. O Brasil conseguiu ter o seu novo estádio. E o mais difícil, que era conseguir um novo estádio, a gente pensava assim, o Brasil vai ter uma oportunidade de fazer um grande time, de se manter na elite. Teve um campeonato de Série B que o Brasil ficou muito tempo ali no topo, entendeu? Chegou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu? Ano passado a gente viu que o Brasil acabou indo parar na D. O legado foi mínimo, né? Essa iniciativa lá atrás, em relação ao estádio, e também teve as questões de aluga, não aluga, foi do Perseu, liderado pelo saudoso Thiago Perseu. Nada mais justo a homenagem que o clube fez à família do Perseu também, né? E a Porto 5, né, através lá do Rafael Nascimento, do Fufo, compraram essa ideia, né? E aí houve todo aquele trâmite que precisou ser realizado lá de desmembramento do terreno e assinatura, enfim. Mas esse foi o legado de Série B praticamente que ficou. O Brasil chegou até campanha de vice-campeão gaúcho nas categorias de base, teve jogador negociado, enfim, chegou um momento que estava montando uma estrutura de time
aproximando, né, de realidades de time grande e que acabou não se confirmando, né? Quase que um CT lá na Sangafunda, que hoje não existe mais nada, as categorias de base que hoje também deixaram de existir. Aí é um ponto importante tanto para o Grêmio Esportivo Brasil como para o Esporte Clube Pelotas e para o Grêmio Atlético, né? Farroupilha. A categoria de base, eu acho que deveria ser o passo inicial dos clubes do interior. Por quê? Porque é onde vai formar atleta. E esses atletas lá na frente, eles vão gerar um custo, um valor, agregar um valor para o clube, que vai poder ser utilizado novamente dentro da categoria de base. Quanto mais jovens tiverem um potencial, um talento de se tornarem jogadores conhecidos, de renome, e ir para grandes clubes, vai gerar uma receita boa para os clubes. E aí esse valor também pode ser investido no profissional. O que acontece? A gente não tem mais aquela história de bastidores. Ah, o fulano lá da minha rua joga no Brasil, começou na escolinha. Identidade, a identidade, André. Mas aí a gente pode pegar alguns cases, né, similares ao Pelotas, a realidade de Pelotas e Brasil, como São José de Porto Alegre. Ele é um time Sim. de bairro lá em Porto Alegre, pode ser comparado, tanto que ele disputa o título do interior. Um time da capital pode ser campeão do interior. Mas e ainda enfrenta claro, talvez, né, tenha uma vantagem de contratação de jogadores por ser um time da capital, mas ele enfrenta uma concorrência, inclusive, de patrocinadores com a dupla Grenal. Exato. Né? Que é de lá. Os jogadores, primeiro, vão tentar... E uma diferença bem grande de valores, né, de patrocínio. Né? Vão querer jogar primeiro no Inter ou no Grêmio, e se não der, vai jogar no São José. Mas o São José está jogando encerrou a participação numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez bonito, jogou 2 vezes contra o Flamengo. O ano passado, de 2023, foi muito bom para o São José. Tivemos aquele lance, né, no final que foi um crime, né? Mas eu quero chegar nesse ponto da categoria de base. Estava ouvindo um dirigente na Rádio Universidade, diretor, acho que executivo, 2 jogadores já da Sub-20 ficaram treinando com o profissional que o técnico já solicitou. Outros 2 são integrados ao profissional e foram jogar a Taça São Paulo. Naturalmente, eles voltam à equipe profissional. Aí já são 4 somente dessa equipe Sub-20. E o China Balbino, que é o técnico lá, solicitou mais 4 para integrar o grupo profissional. Então, são 8 de base. E eu acho que é uma maneira equivocada de se pensar categoria de base somente como negócio futuro, né? Vou formar o jogador e ganhar X milhões lá e salvar a vida do clube. O primeiro passo é formador de base para a equipe profissional, para começar a utilizar esses jogadores no profissional. E aí tem que ter um pouquinho de paciência, né? E o Brasil talvez tenha acelerado o processo lá na base para uma questão de necessidade financeira, mas teria que ter um planejamento de continuidade. Isso é o que acabou não acontecendo. E aí a primeira coisa que se corta na dificuldade é a base, né? Quando tu deveria... O Brasil hoje investiu numa folha pequenininha para jogar o Campeonato Gaúcho e há toda uma desconfiança técnica em função disso. Ele teria, se ele tivesse uma base sub-20 ali, vai com uma base sub-20, recheando com 1 ou 2, 3. Tem vários jogadores que fizeram parte da base do Brasil que estão espalhados aí jogando no interior. Eu cresci vendo os clássicos, né? Tipo, jogos do Pelotas, do Brasil. As preliminares eram de juvenil, juniores. Tudo bem, hoje em dia tem a questão do campo, mas a gente sente falta. Daí eram os caras que tu via depois no profissional, lá no Brasil. Exatamente, já ficava de olho. O que acontece com o Grêmio e Inter hoje numa copinha, por exemplo, Gaúcho. O Grêmio foi eliminado ontem, mas fez uma campanha sensacional. Tem aquele Gustavo Nunes, Riquelme, Jardiel. A gente já fica de olho para ver se serão aproveitados. E podem dar grandes glórias aos torcedores, tanto do Grêmio como os do Inter, que infelizmente foram eliminados precocemente, mas também tem alguns jogadores que podem ser aproveitados no elenco principal. Então, assim, a gente já fica de olho para poder, daqui a pouco, ver aquele garoto que jogou bem uma copinha. A gente sente falta no Brasil, no Pelotas, no Farroupilha, entendeu?
E até achei que tu ia falar sobre os clássicos de antigamente. Sim. O clássico Brapel com vários jogadores da própria cidade, né? Que tinham essa... às vezes até os ânimos se acirravam mais, porque eles tinham essa Já identidade tinha com uma a camisa. rivalidade desde a época, de repente, do futsal. Eles Que um jogava nasciam no com a Paulista, camisa, outro né? jogava numa ABB. Sei lá, já nascia, entendeu? Aquela rivalidade, até mesmo de bairro. E hoje em dia a gente vê um jogador sendo contratado pelo Pelotas, pelo Brasil, para jogar 6 meses, 8 meses. E muitas vezes é um jogador Que não conhece a história do clube. Não, com todo respeito, mas que era a base do Cruzeiro, de Cachoeirinha, que era a base do São Luís, ou base do Veranópolis, ou base de qualquer outro clube aí do interior, e que a gente sabe, né, que a região sul aqui tem uma matéria-prima muito boa em relação a atletas, tem um progresso aí. Um exemplo do progresso. Que Só que o progresso jogadores já vem há quanto tempo tem o progresso? Desde 89, 89, né? Acho que, se não me engano, 89. O Alcione faz um trabalho, O sempre progresso fez... já existia antes, Sim. né? Mas como formador a partir de O 89. Alcione sempre foi aquilo ali, cara. Ele plantou e colheu. Chegou um momento que ele colheu. E hoje ele dá sequência àquela plantação e à colheita. Pode ter certeza. De tanto tempo sai um rapaz, um garoto ali que vai dar certo. Tem vários nomes. É celeiro. Cidade de Pelotas, não só no campo, mas como no futsal. Nem todos vão dar certo. Né? Nem todos dão certo, na grande maioria. Eu sou um caso desse. Eu tentei e não deu. Mas aí questão... vem aquela parte que o pessoal fala também, né? Mas aí é a formação do ser humano, né? Vai desenvolver uma outra atividade profissional. A gente dá até graças a Deus, ajuda. Né? Mas a questão é a seguinte, Pelotas é um celeiro de craques, tanto no futsal como no campo. E aí eu vejo o progresso à frente. Por quê? Porque o Brasil e Pelotas já tiveram, mas por algum motivo ficaram no caminho. E aí não pode ficar no caminho. Vender um cara grande, um jogador que tem renome, que deu certo, segura o dinheiro, não investe só no profissional. Reaplica aquilo ali na categoria de base. Meu irmão, tu vai reaplicar na categoria de base? Pode ter certeza, se sai um, sai mais dois, sai mais três. Vai fazendo isso aí. É que nem tu vender alguma coisa, pegar o dinheiro e sair para viajar. Não vai dar certo, vai fazer falta para ti. Então o que acontece? Pega, vende, aplica na categoria de base, nem que tu aplique os próximos 3, 4 lucros que tu tiver com a categoria de base. Depois tu pensa no profissional. Porque no profissional é mais fácil tu conseguir patrocínio do que na categoria de base. Não, e aí tu valoriza o jogador da tua base. Exatamente, tu dá uma qualidade de trabalho, os caras vão se sentir motivados, vão se sentir pro aproveitamento no profissional. Exatamente. É um passo do sub-20 pro profissional. Eu quero saudar aqui e agradecer ao nosso patrocinador, nosso apoiador do programa, que é a APAG Prevenção de Incêndio. Está na tela, André. Está na tela. Tudo que é equipamento de EPI, prevenção de incêndio, o caminho é a APAG, empresa séria, de credibilidade na cidade e que traz aí atende a tua demanda em termos de prevenção de incêndio. Né? Nosso amigo Evani e toda a equipe lá da Tavares com certeza vai te atender e trazer aí o melhor ali na entrada da 25 de julho. Procure também nas redes sociais e com certeza você terá o atendimento de qualidade garantido para a tranquilidade da sua empresa. Aliás, né, eu já falei em outras oportunidades que tive na comunicação, falando sobre a APAG e falando sobre o ex-presidente do Brasil, Evani Tavares. Não sou advogado nem procurador do Evani, que ele vai ter a oportunidade de conversar aqui conosco, que foi quem acabou, eu vou tirar a parte do presidente, que a gente pode falar em outro momento, mas quem acabou com o problema de liberação do estádio Bento Freitas com o Corpo de Bombeiros. Era sempre um drama todo o início de temporada para o Brasil, e quando a APAG, através do Evânio, se aproximou do Brasil, investiu, e não foi pouco, e resolveu esse problema. Hoje não se fala mais em vistoria de corpo de bombeiros a cada início de temporada, porque o Brasil, nesse aspecto, resolveu o problema. Era um problema, né, André? O capítulo de Evânio Tavares, presidente, a gente vai ter que ampliar a discussão e trazer ele aqui para conversar conosco, né? Enfim,
por uma série de polêmicas que acabaram acontecendo. Uma delas, Padilha, vai ao encontro da nossa proposta aqui do Bastidores, né, que não é diretamente a implementação da SAF, mas é o primeiro passo que o Brasil identificou, ou o Evânio identificou. Aí está a marca do Estúdios Companhia do Rei, né, que é também nosso parceiro e a nossa casa aqui do Bastidores, Futebol Além do Jogo, com a retaguarda competente aqui do Thales Leal e do Flael, que são... Thales, que é filho do nosso querido, saudoso Elton. Saudoso não, né? Porque ele não... Não, ele tá vivo não, mas ele é saudoso porque faz tempo que eu não vejo ele. Tá com saudade faz dele. tempo que eu não vejo o Elton. Elton, um grande abraço pra ti. Elton Buges. Elton Buges. Joga muito, hein? Chega junto. Açougue Buges, lá de qualidade também. Falou. A carne padrão. Lá tu não erra pro teu churrasco. Mas é o seguinte, a polêmica da recuperação judicial, né, que é um problema dos grandes o clubes, Evânio entrou com esse pedido de recuperação judicial. Segundo ele, não precisaria ter consultado o conselho, poderia ter um canetaço, né, na posição de presidente, ter optado por essa recuperação judicial, mas acabou consultando o conselho, deu aquela polêmica toda e não se levou adiante. Eu não tenho exatamente uma opinião formada, mas eu entendo que algo nesse sentido precisa ser feito. Se é a SAF, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do Pelotas que está trabalhando nisso, ou se é um primeiro passo de estancar o pagamento das dívidas no primeiro momento e se comprometer na recuperação judicial, pela explicação que me foi dada pelo Evânio, em aprovando para cessa os pagamentos por 2 anos, para que possa se organizar nas suas contas, e depois de 2 anos se comprometeria com R$50 mil por mês, né, com esses pagamentos, né? E aí não pode falhar, porque pode até ocorrer aí a extinção do CNPJ, né? Fechamento do clube. Aí a gente precisa entender um pouco mais com especialistas sobre isso. Mas será um caminho? Eu acredito, André, que a gente está acompanhando aí vários clubes, né, que já se tornaram SAFs, né? Cruzeiro, Botafogo, Bahia. Tem a possibilidade do Brasil se tornar, o Esporte Clube Pelotas se tornar. Mas aí é o que eu te falo, será que estão preparados? É outro tipo de campeonato, de relacionamento, né? A gente sabe a história do Botafogo, sabe a história do Bahia, sabe a história do Cruzeiro, mas eles estão numa Série A de Campeonato Brasileiro. O Vasco não vai ter mais essa intervenção de conselho e dos chamados dirigentes abnegados. Será que o Brasil já não foi o momento, não que não seja o momento novamente, tá? Que a qualquer momento pode se tornar, mas não seria mais fácil para o Brasil estar numa Série B de brasileiro do que estar numa Série D e jogando uma Série A de Campeonato Gaúcho, pela visibilidade? O Brasil hoje ainda tem um calendário de ano inteiro, né? Sim, mas mesmo assim não é uma Série B, é uma Série D. Mas ele enfraqueceu muito. Exato, é isso que eu estou querendo dizer. Teve jogando Gauchão, Copa do Brasil e Série B de brasileiro, né? É bom, mas eu acredito que tem questão de valores, entendeu? Um time que está numa Série B, numa Série A, pode pedir mais para se tornar uma SAF. Numa Série D, já caiu, porque já foi da B para C, para D. Ou seja, aquele investidor já vai ver com outros olhos. Tu consegue me compreender? Acho que o pessoal que está assistindo a live também... A marca do Brasil... A marca já ficou, entendeu? A marca é forte. É forte, mas poderia estar mais forte ainda. Mas numa Série B tu tem um leque, um recurso financeiro garantido que hoje no calendário atual não tem. O Gauchão em torno de R$800 mil. A Série D do Campeonato Brasileiro, não me lembro se foram 300 mil, né, no ano passado, com alguns gatilhos ali, dependendo da passagem de competição, mas que não pagam os custos
fixos, né? Os custos atuais, que dirá pagar as dívidas do passado. Então, não sei se é verdade, mas chegou aquela época que que o Red Bull, que era o Bragantino, foi sondado pela Red Bull. Não sei se chegaram a fazer alguma sondagem com o Brasil, porque também não sei se o torcedor aceitaria trocar. Claro, não trocou e não trocou, né? A empresa acabou... Todo mundo reconhece que o Bragantino é o Red Bull, mas eu acho que... Eu acredito que para os clubes daqui da cidade seria uma boa pegar um investidor forte e fazer com que os clubes daqui pudessem ter um aporte muito bom financeiramente para poder voltar. Consegue imaginar o Brasil verde e branco, por exemplo? Pois é estranho, né? É estranho. O O Pelotas, Pelotas preto e branco. azul e branco. Azul e branco. Azul e preto. Trocar as cores Eu já escutei pessoas nos bastidores, que é o nome do programa, nos bastidores de bares, de tudo, que gostariam de uma fusão. Eu já ouvi isso também. E aí fica a pergunta, você, torcedor Chavante, você, torcedor Arceruno, eu acho que para a cidade seria ia ser uma potência, né? Mas para isso não teríamos adversários. Hoje em dia nós lutamos aqui contra a dupla Grenal, tanto Brasil quanto Pelotas. E também contra a dupla Caju. Eu acho que a cidade de Pelotas é uma das cidades do Rio Grande do Sul, claro, tirando Porto Alegre, que a rivalidade é mundialmente entre Grêmio e Inter, mas a rivalidade que tem entre Brasil e Pelotas, ela é gigantesca. Tanto que Grêmio e Inter não vem jogar aqui, primeiro porque são 3 horas, da Serra é 2 horas. E outra, porque aqui a grande maioria torce para Pelotas e Brasil. Mas eu acho que essa marca ela está muito enfraquecida. A marca Brapel... ela não foi cuidada com o devido carinho. As duas equipes elas se preocuparam mais com seu próprio umbigo e eu acho que não dá mais para trabalhar dessa forma, principalmente para quem trabalha ou pensa futebol como um negócio. Eu fui há uns 2, 3 anos atrás numa palestra que até foi mediada pelo César de Cidade Dias, na Associação Comercial de Porto Alegre, depois tentei trazer a ideia para cá, que era sobre a marca Grenal. Como que os dois clubes tratavam a marca Grenal, era o Romildo Bolzan e o Marcelo Medeiros, do Inter e do Grêmio. Só sobre a marca Grenal. Ninguém ficou falando sobre alfinetando o adversário ou dizendo que faz mais do que o outro. Já que a gente fala de bastidores, existe nos bastidores de ambos os clubes muita corneta, muita alfinetada. Se um tá mal, o outro também. Isso é normal. Mas o negócio... Cuide da sua vida, cuide do seu clube. O negócio, o futebol, ele precisa ser tratado de uma maneira mais Exato. ampla. É como os clubes muitas vezes pensarem, ou como já pensaram, que a imprensa é inimiga. Né? O futebol pelotense ele teve o seu ápice, seu auge, até enquanto... rivalidade Brapel, como boas campanhas que foram realizadas e como um fortalecimento de marcas até individuais de Brasil e Pelotas e em algum momento também Farroupilha, quando a imprensa também era forte, atuante, com possibilidades de também acompanhar os clubes. No Campeonato Gaúcho do ano passado, muitas vezes o pessoal se impressionava, né, que não tinha nenhuma rádio de Pelotas acompanhando o Brasil na Série A ou o Pelotas na divisão de acesso em loco. Alguns jogos foram porque havia o televisionamento. Ou pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Da federação. E não tinha ninguém lá. Né? Antigamente se viajava no mínimo com 3 rádios, acompanhando diretamente em qualquer lugar do estado, inclusive com a Rádio Pelotense, acompanhando todos os jogos do Brasil fora, na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí entra o momento que a gente está vivendo hoje, da tecnologia. Por quê? Por que vamos... Eu não sei, eu acho que deveria ter alguém lá, entendeu? Mas aí a gente fica naquele conforto. Tu entrega... Naquela situação de que, peraí, para que eu vou ir lá? Para que eu vou gastar para mostrar, entendeu? Mas na boca do túnel, da boca do campo, na beira do campo, tem que estar... Tu entrega, igual tu vai entregar o produto. Mas é muito diferente da presença no local lá. E isso já é uma coisa de tubo, já é uma coisa dos grandes centros, né? Tipo, o Galvão Bueno uma vez ficou indignado porque
não foi para, se não me engano, para Colômbia narrar um jogo da seleção brasileira. Mas aí mandaram ele ficar dentro do estúdio fazendo tubo. Entediado. Mas pelo menos um repórter tem lá, né? Exatamente. Então a gente não pode perder isso, né? Eu acredito que... Mas é um momento da nossa nova era, né? A era tecnológica. Mas o ponto que eu quero chegar até pode não ser nem a presença física lá, mas é que uma imprensa forte faz os clubes fortes. Sim, exatamente. Desperta um interesse maior, falando de rádio, mas o jornal, uma época em que tivemos aqui pelo menos 2 TVs em canal aberto, com um acompanhamento diário, tinha a TV Nativa, né, com o Nativa Esportes muito forte, que aí obrigou a RBS também a fazer um investimento maior no esporte local, porque estava perdendo terreno. Tinha a TV Pampa também, com o Pampa meio-dia fazendo transmissão. Aí, a partir do momento que acabou a TV Nativa, acabou a Pampa com transmissões locais, a RBS automaticamente acaba se acomodando. E aí a gente recebe um festival de dupla Grenal o tempo inteiro. Mas não vamos além. A RBS teve um momento que ela transformava mais o local em Porto Alegre, em rádio, no caso, notícias da dupla Grenal, do que daqui. Hoje em dia ela tem um espaço, o Jornal do Almoço tem um espaço que fala mais da parte regional. Então a gente já percebe que tem que ter isso aí também no futebol. Sim, mas na época que tinha uma concorrência para a RBS, ela se obrigava a ampliar esse espaço. Sim. Hoje, a RBS Pelotas... Não tem ninguém que faça com que ela seja concorrente. O que ela fizer tá bom. Exatamente. Tá bom. E é Pelotas, Rio Grande, Bagé, tudo no mesmo espaço ali que tem que ser divulgado. A última vez eu acho que teve um Brapel, acho que foi em 2018, 2017, foi transmitido pela RBS, que foi na Baixada, se não me engano. Acho que foi 2-1 o jogo do... O Brasil ganhou de 2-1. Thales me ajuda. Lembra, Thales? O último clássico foi Foi transmitido do Ogro? Foi do Ogro. Do El Ogro. Pelotas trouxe um centroavante paraguaio da época do Gavilã. Mas que foi... Do Santa Cruz, isso era 2019. 2019 foi transmitido pela RBS e foi lá na Baixada, não foi? O goleiro era o Ayrton, aquele que jogou que saiu. Foi esse jogo que eu vi. Eu estava em Santa Catarina e vi pela internet. Mas não teve um de noite? Não, aquele de noite... que a gente tá falando teve um gol do Jarro. O de noite não foi... Mas era à tarde. Não, esse foi à tarde, o da RBS às 4 horas da tarde. Gol do Jarro e o gol do... Um gol de falta, né? Michel, do Brasil. O segundo gol foi do Michel. E o primeiro, esse de falta, que foi... O cara foi cruzar e... O Pelotas sempre toma gol do Michel. O goleiro saiu catando borboleta. Esse do Michel foi contra o Ayrton. Ele fez o primeiro gol, se não me engano, o Michel, do Brasil. Não, o primeiro foi o que o cara foi cruzar. Lateral. E aí o segundo então foi do Michel. Uma falta lateral ali. Não, o primeiro foi que ele foi cruzar e o goleiro saiu mal. Perto E aí o segundo foi na torcida da cadeiras cativas. O Michel fez o gol na torcida do Pelotas. Exatamente. Ah, então tá certo. Foi 2-1. E o Jarro fez o gol no mesmo lado que o Michel. Foi no lado da torcida do Pelotas. Eu acho que o Brasil saiu ganhando, o Pelotas empatou. Foi o último Brapel, né? O último Brapel, o técnico do Pelotas era o Convoquei. Não foi, eu acho que o último Brapel. O último Brapel... Não, esse último Brapel foi de portões fechados. O último Brapel foi da Covid. Da Covid, exatamente. Não, estou dizendo que o último Brapel que foi transmitido pela RBS, fizeram um alarde, um Brapel, clássico do interior. E aí que eu te digo, perdemos a força, o Pelotas caiu. Aí que falta, entendeu? Acho que seria bom um brigar pelo título num ano e o outro no outro, e se possível cada um ganhasse um ano. Porque agora fizeram uma chamada, o único campeão, bicampeão do interior, bicampeão gaúcho do interior, é o Guarani. Fizeram uma chamada. Então isso é bastidores, entendeu? Eles planejaram o marketing ali, fizeram, e está voltando com tudo, e vai jogar contra a Grêmio e Inter. Vai. E por incrível que pareça, né, Bagé é uma cidade que, em termos de investimentos no futebol, sempre foi... Sempre, talvez não, mas na maioria das vezes menor do que Pelotas, do que a cidade de Pelotas. Sim. Hoje o Guarani está com um investimento maior que o Brasil. Tu vê. Que há pouco tempo estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Como tem essa coisa, né, do interior também de gangorra, né? Ganha disputa de jogadores, porque o jogador... Tem quantos jogadores do Pelotas que estão jogando a camisa é relevante desde que o dinheiro seja
semelhante. Tem alguns jogadores do Pelotas que estão no Guarani, né? De Bagé, acho que o Igor, o treinador, que é o... O treinador é o William Campos. O William Campos, o Igor Bozel. Não sei se o Tony Júnior tá lá. Tony Júnior tá. Tá também, né? O centroavante é o Michel, que o Pelotas tentou e não conseguiu. O Brasil também pensou em não... Né, um time pro bom. Gauchão não conseguiu. É um time que vai incomodar. Eu, pelo meu ponto de vista, não vai fazer feio. Acho que não vai fazer feio. Empatou os 2 jogos com o Brasil. Até porque o William tem aquela coisa também de... Aonde ele foi, ele não foi tão ruim, né? Tipo, não vamos culpar o William pela situação do Pelotas, né? O Pelotas teve aquele jogo inacreditável. São coisas que... Errou 4 pênaltis e o goleiro do Pelotas pegou 13. Então, assim, ó, não dá para entender. Só o futebol explica. O Pelotas, ele está trabalhando firme com a possibilidade de transformação numa SAF. Escutei o ex-presidente Luiz Antônio de Mello Aleixo, que é o responsável direto por esta negociação, e ele disse que é um processo que se divide em etapas, né, de análise das contas, de potencial... Planejamento, né? Tem que ser estudado, né? O que pode ser feito. Isso através de uma empresa. E existem empresas que são especialistas nisso, né? E essa empresa veio por intermédio de um torcedor do Pelotas, bem relacionado, acho que aposentado recentemente, e a empresa está fazendo todo esse estudo junto ao Pelotas como parceira para potencializar o clube e buscar aí sim investidores que possam se aproximar. Eu nunca acreditei, né, quando, por exemplo, o Machado, empresário de futebol, vinha através de alguém a Pelotas, vou ajudar o Pelotas. Ninguém coloca dinheiro, talvez eu esteja exagerando, mas um desconhecido, né, sem uma proximidade de relação sentimental, coloca dinheiro num clube... Sem interesse. Sem interesse. Óbvio. Aí, botar os jogadores, botar o recurso para ganhar o quê? Porque no final, se dizia que ia vir dinheiro e mais jogadores. Né? No final, vinham jogadores, muitas vezes de qualidade questionável, não vinham dinheiro, e o clube acabava tendo que pagar jogadores que ele não... escolheu no mercado, né, que vieram por indicação de um empresário. Veio o gato por lebre. Mas aí é o desespero, né? É o desespero. Teve o Baidec também, o que o Baidec trouxe para o Pelotas? Um canhoto, um jogador da cidade de Pelotas e estava jogando no interior, que... Pelotas, com todo respeito, não precisa de um empresário como o Baidec para contratar o canhoto. E o outro, o Helder, que era, na época, da 3ª divisão do futebol gaúcho, tinha sido goleador da 3ª divisão, que eu também entendo que o Pelotas não precisaria de um empresário como o Baidec para contratar. Então, trouxe nada, né, como empresário, e foi badaladíssimo, né, como salvador da pátria naquele momento. O Helder de hoje não é o Helder daquela época, né, porque o Helder subiu com o Vitória da Bahia e acertou com um clube por R$80 mil agora, né, por mês. Mas naquela época ele era do Guarani de Bagé, subindo para a 2ª divisão do futebol gaúcho. Eu fico pensando que com a SAF não existiria isso, talvez. Porque daí teria um número... Poderia até ter um número maior de pessoas, mas assim, ó, ia ser mais controlado, eu acho, né? Porque ninguém vai botar dinheiro num clube, e quem coloca dinheiro num clube, numa SAF, vai querer ter retorno, e vai querer saber quem são, por que tu está querendo ajudar o clube, entendeu? Claro, mas quem aquele investe... desespero do clube de futebol ali, dos dirigentes, dizendo, pô, a gente precisa fazer um time, aí vem o André Miller e oferece o cara, mas... O André quer algum retorno. É que muitas vezes chega um cara com uma pastinha, com um notebook embaixo do braço,
Um DVD. Cabelinho com gel e um terninho bonito na moda e engana, né? Promete mundos e fundos e acaba não cumprindo. Mas em termos de investimento em categoria de base, se eu sou o responsável pelo clube no atual momento, né, que Brasil e Pelotas atravessam, e surge um empresário sério que quer potencializar a categoria de base, investir, sei lá, quanto é que custa uma base? R$1 milhão, vamos botar. E for custear todo o processo ali de alimentação, viagem, algum eventual pagamento de jogadores, enfim, né? Trabalhar com a estrutura e dar a oportunidade desses jogadores serem aproveitados no profissional, eu aceito 30% no valor da venda. O que eu vejo hoje na questão... Que aí eles acham que é pouco, né? Que o clube tem que ganhar 70% e o empresário 30%. E aí tu fica com 100% ou 70% de nada, porque não vai acontecer. Sim. Uma coisa que eu vejo assim, André, nos clubes daqui, assim, ó, o que mais arrebenta com os clubes é a questão de dívida trabalhista. Mas isso aí é um... E aí, quando se fala em tornar SAF, é zerar todas aquelas dívidas, entendeu? Mas isso aí tu vai ter que pagar igual. Não, sim, o cara vai ter que fazer o estudo, vai ter que levantar aquele dinheiro e dizer assim, ó, o Esporte Clube Pelotas, o Grêmio Esporte Brasil, Pelotas é isso aqui, Grêmio Esporte Brasil é isso aqui. O investidor vai pagar, vai zerar, vai começar do zero. Só que assim, quando se fala em virar um clube empresa, uma empresa tem vários departamentos. Tem 10, 5 pessoas que vão lá e procuram patrocínios para o clube. É difícil conseguir patrocínio hoje em dia para o Esporte Clube Pelotas e para o Grêmio Esportivo Brasil. Teria que ter um departamento. Só que tudo isso é pago, é feito salário, tem que pagar um salário, tem que assinar a carteira. Mas teria que ter um departamento comercial do Esporte Clube Pelotas para captar patrocínio para a equipe profissional. Categoria de base, tem que ter a categoria de base, mas uma coisa não se mistura com a outra. Entendeu? Eu acredito que todos os departamentos... Só que aí a questão vai assim, ó, a folha salarial vai lá em cima. E a gente já tenta fazer um time bom, só que a gente pensa só no time. Se a gente for pensar no clube em si, vai ficar maior ainda a conta. Já se tentou isso, né? E eu acho que é um processo que naturalmente ele vai acontecer. O problema é que as pessoas que acabaram não dando essa resposta. Eu acho que quem mais tentou profissionalizar o Pelotas foi o Gilmar Schneider. Sim. Que também investiu, botou dinheiro com uma expectativa de alavancar o clube e depois se ressarcir daquilo que ele colocou, né? Pagou várias dívidas, mas ele não conseguiu achar o caminho para ter o retorno de competência que tem nas suas empresas, né, no seu lado empresário. No lado do futebol? Com o lado do futebol. Eu percebi a mesma coisa. Não só eu, várias pessoas, né? Eu acredito que daí deveria ter alguém especialista como ele na parte de administração, mas na parte do executivo, de futebol, E ele sempre tentou. O Thales Leal fez parte de um período, durante um período lá no Pelotas e se observava isso, né? A tentativa ocorreu, mas as pessoas acabaram nem sempre dando a resposta necessária, né, em cada braço da estrutura organizacional ali da direção executiva, né, daqueles profissionais que foram remunerados. E no futebol tem um outro detalhe, né, que é o resultado de campo. Quando o resultado vem, tudo ajuda. Quando o resultado não vem, nada presta. E é bom quando o resultado vem, né? Para qualquer time. Ganhar é bom. Nossa, cara, Mas a gente... Movimenta o comércio, movimenta a cidade, movimenta a torcida. Mas em Pelotas tu acaba vendo os times mais perderem do que ganharem. Em termos de competição, né? De título nem se fala. E às vezes uma corneta do cara dizer assim, meu time ganhou. Não tem isso. O teu time perdeu. De fase de estudos, né? E não sei se vai se concretizar, se viabilizar, se vai haver esse entendimento de investidores que possam se aproximar.
Mas há um outro assunto que começa a ficar latente em relação às SAFs, em nível nacional, que é os clubes se tornando empresas aqui, ou as SAFs, ligadas a um clube europeu que pode se transformar também em uma jogada. Uma sucursal seria, mais ou menos? Exatamente, como o City lá com o Bahia. Com o Bahia. Sensacional, André. Como o Lyon com o Botafogo, mas aí há uma válvula de escape aí para manipulação. Tu não pode colocar uma multa rescisória da tua cabeça para um jogador, qualquer jogador. Mas aí falando mais em jogador de categoria de base que recebe um salário menor, né, por estar em formação e ainda ser uma aposta. A multa ela vai ser estabelecida para dentro do país de 13, é o número de salários, né, que ele vai receber no ano, vezes 100. O salário vezes 3 vezes 100. E essa é a multa rescisória para dentro do país. Para fora do país, tu estabelece lá num contrato uma multa de milhões, como a gente tem acompanhado. O que pode acontecer, por exemplo, o City, que é o... Que é um jogador da base... Natan Fernandes, do Grêmio. Bahia vai e paga a multa, essa do salário dele atual, vezes 13, vezes 100, leva para o Bahia, fica um tempo lá e aí o City leva. Isso faz me lembrar uma história. Lembra do Cafu no Juventude? Do Cafu no Juventude. Parmalat era um grande patrocinador, tanto de Palmeiras como do Juventude. E patrocinava o Parma. E na época o Cafu jogava no Zaragoza. Zaragoza. E aí o que aconteceu? Tinha no contrato que ele não poderia ir pro time de São Paulo, né? Ele era do São Paulo e aí foi pro Zaragoza. Isso. Como o Palmeiras já tinha contratado numa oportunidade o Antônio Carlos, isso, exatamente, zagueiro que era do Palmeiras, o São Paulo colocou essa cláusula que não poderia vir diretamente pro... Aí entrou a situação... Um clube, acho que de São Paulo, né? Aí tu falasse do Pelotas, o Bahia, que é lá do City, não pode ir direto, beleza, vamos fazer um contratinho, vai pagar multa ao Bahia, joga um pouco no Bahia e vai pro City. Ele jogou duas partidas no Juventude e foi pro Palmeiras. Jogada de xadrez, né? Foi uma jogada de xadrez isso aí. Ainda assim o São Paulo recebeu uma grana depois, ganhou uma grana, porque sempre tem uma coisa que o pessoal acaba descobrindo, uma falha, né? Mas foi uma jogada. E o Palmeiras, como tem essa característica de buscar parceiros ricos, né? Foi aquela era da Parmalat, agora é a era Crefisa. E a presidente do Palmeiras fez uma reunião só para... Tu viu a reunião que a Leila fez? Ela sentou-lhe o dedo na reunião. Eu acho que ela renovou com o Abel. Ela deu umas queimadas no Corinthians também. Mas o Abel... tem aquele jeito dele, mas o cara é vitorioso. O cara não tem como... É que nem tu pegar o treinador do Brasil e ele começar a ganhar. O Rogério Zimmermann. O Rogério Zimmermann, ele é teimoso. Ele tem o jeito dele. Pega o clube para ele. Mas o que ele fez com o Brasil, ele não conseguiu fazer fora do Brasil. Então, o que ele fez com o Brasil, aquilo ali já entrou para a história. Pô, o Brasil está na divisão de acesso do Gauchão e conseguiu tirar e botou o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que tirar o chapéu para ele. E vou te falar mais. Se ele não sai do Brasil, né, na vez que ele saiu, ele poderia ter continuado fazendo o Brasil crescer. E ele foi sempre um profissional... É que nem o Renato no Grêmio. Que buscou toda essa evolução que a gente acha que não existiu no Brasil, que perdeu a oportunidade. Na Série B do brasileiro, ele sempre foi um cara que buscou insistentemente por isso. Principalmente na estrutura de estádio, de melhoria de estádio e um centro de treinamento. Exato. E o que eu vejo, até que aquele jogo que teve entre o Brasil e o Grêmio lá, que foi comentado, fez uma catimba e tal... E o Renato falou dele, e ele falou, ele faz isso com os outros. Então, assim, ó, São Paulo. Eles são iguais, eles têm o grupo na mão, sabe? Eu admiro eles porque eles são... Eu acho que
que não só Renato e Rogério, teria que ter mais Rogérios e Renatos, entendeu? Sim. Porque o Flamengo, por exemplo, o Flamengo agora está com o Tite, mas olha quantos treinadores passaram depois que o Jorge Jesus saiu. Não conseguiu blindar o grupo, fechar o grupo, para o grupo ganhar. O Renato, ele ficou marcado lá no Flamengo pelo jogo contra o Grêmio, né? Que ele estava dizendo para os caras não desacelerar, não ir para cima. Tipo, chegou a dizer o que tu quer que eu faça, né? Ainda acho que acabou empatando o jogo ou ganhou? Chegou a empatar, eu acho. Fazendo força para perder, acabou empatando. E a questão do Renato... queimou, mas ele estava fazendo um bom trabalho lá. Mas quem acabou com o Renato foi o Daverson e o rapaz lá, aquele que jogava lá, que fez o erro na final da Libertadores ali. O Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo lá em Montevidéu, lembra? Como é que era o nome dele? Andreas? Era o Andreas Pereira. né? Andreas Pereira que atrasou e o Daverson... Ali o Renato, acho que se ele ganhasse aquele jogo ali, talvez mudasse as coisas. Mas ele já estava com aquela... Já estava pela bola. Com aquele 8, peso e aí perdeu. Mas certo... É um peso até que ele tem no Grêmio, mas no Grêmio é diferente. Certo, ele deu no Grêmio, né? Porque lá em São Paulo, o Corinthians e no Rio o Flamengo, a torcida não adianta. A torcida... Em São Paulo ele não treinou ninguém ainda, mas treinou o Bahia, treinou... Começou no Madureira, né? Treinou o Vasco. Treinou o Vasco. Fluminense, acho que também. Mas deu certo mesmo, assim, de conquistas no Grêmio, né? E por falar ainda em treinador e bastidores, o que tu acha do Roger Machado no Juventude? Eu acho uma boa. Pode ser, né? Que tu não gosta muito do Roger Machado. Eu acho que ele fala muito bonito, é muito intelectual, parece que tá sempre palestrando para estudantes de universidade, mas não ganha. Mas uma hora vai ter que dar, não adianta. É que nem o Diniz. O que ele ganhou? O Diniz também nunca tinha ganhado, não ganhou nada. E aí, ganhou uma Libertadores, foi campeão lá do Carioca. O Juventude é um case de sucesso, né? Falando em... O Carpini teve uma grande chance de... Eu acho que o São Paulo fez muito bem ter levado ele. Porque o Juventude, quando ele subiu para B de novo agora, por último, ele ficou um gauchão inteiro sem jogar no estádio Alfredo Jaconi, para fazer a reforma que por sinal ficou bom, né? Da estrutura administrativa. Ele pensa firme em categorias de base e estrutura de centro de treinamentos. Agora ele vai pegar o recurso da Série A para investir, para completar o centro de treinamentos. E conseguiu o maior patrocínio da sua... Tá na moda isso, né? Da sua história agora. Mas tu viu que a gente está falando da questão da parte administrativa, de ter uma categoria de base. Os clubes estão pensando assim. A Copinha é o celeiro de craques. Né? O que a gente viu... O Caxias bateu na trave, agora já está na Série C. Já ficamos mais para trás ainda. Comparado a Caxias do Sul, né? E a história do futebol pelotense... Vai ficando na história. Vai ficando na história, que não era para ficar, né? Mas a gente tem esperança que um dia mude, né, André? Tanto de Brasil, de Pelotas, de Farroupilha. Que ano que teve Farroupilha, Pelotas e Brasil no Gauchão, lembra? O Farroupilha, nos anos dourados ali de investimento, que teve Arilson, Palinha. Palinha, cara. Arilson, Fujão. Então é isso, né? Mas, mais uma vez, vamos agradecer aqui a PAG, Prevenção de Incêndios, nossa parceira do Bastidores Futebol Além do Jogo, né? Estamos aí também disponíveis para investidores que queiram colaborar com o nosso projeto, serem nossos parceiros aqui, né, Padilha? Tá querendo mostrar a tua marca? Entre em contato conosco, fala com o André, fala comigo. Sejam parceiros nossos aqui, parceiro nossos aqui no Bastidores. Logo a gente vai estar entrevistando muita gente conhecida, né, André? E a gente, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez por acreditares em mim. E, trabalhar no teu lado
É show de bola. É fenomenal, né? Também nós... É uma enciclopédia. Em breve Esporte. teremos aí alguns personagens, né? Participando do programa quando tivermos os O convidados. pessoal, todo mundo pede. Eu gosto de fazer os personagens, né? Tipo, o Casagrande na realidade, eu gosto de dizer para todo mundo que eu vivo do futebol. O futebol, para mim, é maravilhoso, o futebol. E fazer as perguntas pro público que vai vir aqui vai ser magnífico, André. E a Marília Gabriela? Ai, André, que coisa linda, André. Maravilhoso, André. Olha, direto aqui do estúdio da Companhia do Rei. Não é o Roberto, é o Rei. Mas é muito bom. Gostei desse cenário, André. Gostou da parceria do Thales? Thales é um querido, filho do saudoso, porque eu também não vejo ele há muito tempo, né? O Elton, beijo pra você, querido. Fernanda não vai ficar com ciúmes, hein? A fechar aí, o Renato Gaúcho vai convocar os nossos apoiadores, né? Como eu sempre digo pra vocês, confio nesse podcast também. Confio no pessoal da Companhia do Rei, até porque eu tenho 2 Libertadores, uma como jogador, outra como treinador. Então, se tu aí quer ter um bom desempenho na tua empresa, traz a tua empresa para cá. Forte abraço para você. Fechamos a conta, então. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou. Obrigado, Companhia do Rei, Estúdios Companhia do Rei, nesse espaço fantástico aqui, maravilhoso. E a parceria da parte técnica aí do Flael e do Thales. E em seguida estaremos de volta, né? Na próxima semana teremos aí mais um episódio, e aí com um convidado aqui contando um pouquinho dessa história e trazendo um pouco mais do bastidor ou dos bastidores do nosso futebol, não só de Pelotas, mas também do futebol em geral. Aí teremos convidados. O boi que passa especiais. Rápido, né? Vai fluindo, né? É que nem mesa de bar. Tu começa às 9, quando são 4 da manhã. Falar em mesa de bar já está na hora, né? Vamos para o próximo episódio. Obrigado a todos que estiveram conosco e até a próxima. Valeu!